Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Pessoal, eu aqui hoje para bater um papo com nós, eu trago um amigo, arquiteto e urbanista, tá? Gabriel Inácio, vai contar um pouquinho da história dele, mas a gente vai bater um papo aqui hoje para tirar com vocês ou para vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir algumas dúvidas de talvez algumas dores que nós, como profissionais da área da construção civil, temos no dia a dia. Por exemplo, uma adequação de um projeto, um ajuste numa esquadria, enfim. Algumas dores que são extremamente importantes para que entregamos ou consigamos entregar algo mais assertivo. Mas eu não vou ficar falando muito, não. Vou deixar o Gabriel Inácio, arquiteto e urbanista, se apresentar e falar um pouco mais sobre isso. Gabriel, seja bem-vindo, cara. Mais uma vez, obrigado aí pelo aceite do convite e nos dá o prazer aí para contar um pouco de como está a construção civil e quais são as dores que você está sentindo. Cara, fica à vontade. É uma grande responsa, hein? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, cara. Para mim é muito gratificante poder estar aqui, bater um papo com vocês, é muito bom. Obrigado mesmo. E essa responsabilidade, cara, eu falo porque, né, te cortando um pouco, mas por ter acompanhado a sua trajetória dentro da graduação, entendeu? A gente sabe que você criou essa responsabilidade, que você adquiriu isso. Então, por que não? E por que você, melhor do que ninguém, para contar do que está acontecendo hoje para a gente entender e para aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que vão sair da graduação, entenderem algumas vertentes dentro da construção civil, que depois eu vou puxar um gancho que eu me lembrei agora há pouco, para você entender mais ou menos, assim, uma dúvida minha. Mas fica à vontade, meu amigo. Legal. Cara, acho que para poder falar, eu acho que seria interessante buscar um pouquinho lá atrás e a gente... Perfeito, sim, fica à vontade. Eu vou voltar ali por volta dos anos 2000. Tá. 2000 ali até 2006, 2007, por aí. Foi um período bom para construção. Sim. Né? Foi um período onde teve bastante liberação de crédito. Então, a gente foi absurdamente... O mercado evoluiu muito nesse período. Teve um boom, né, cara? Teve um investimento. Foi muito surreal. Sim. Só que aí, ali, por volta de 2008, 2009, mais ou menos, teve o colapso financeiro lá. Como que chama? A bolha, Estados né? Unidos, a bolha imobiliária. E aí, lascou tudo, né? A gente viveu esse caos aí até ali, mais ou menos 2010. Aí, depois de 2010 até 14, 15, a gente estava tendo ali a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? Perfeito. Então, também foi um período para o Brasil, assim, surreal. Né? O mercado ficou muito investimento, né? Ficou superaquecido, muita construção. Cara. E foi justamente nessa época que eu entrei na faculdade. Tá. Então, você assim, tá com quanto tempo de formado já? Agora 6 anos. 6 anos. Parece que foi ontem, hein? É, você vê. 6 com 5 são 11. É isso aí, cara. Passa. Passa rápido. E aí eu entrei nesse período, né? E foi um período, assim, que tava muito bom, muito aquecido. Tá. Então eu entrei naquele gás, né? Falei, rapaz, vai ser surreal. Só que aí depois tivemos o impeachment, né? Tá. O impeachment ali em 2016, se não me falha a memória. Deu uma travada de novo no mercado. E aí a gente começou a se recuperar em 2017, 2018. Começou a engrenar. E agora sim a gente vai entrar no bate-papo. Aí nesse período estava começando a fluir. Beleza. Deu 2019, pandemia. Isso mudou muito o mercado. Absurdamente. Absurdamente, né? Porque as pessoas começaram a ver a necessidade que elas precisavam de olhar para suas casas. Tá. Né? Então, assim, se for para analisar a construção civil nesse período da pandemia, foi muito bom. Né? É ruim pelo acontecimento, por tudo que aconteceu, obviamente. Né? Mas bom tragédia. Porque gerou construção. Gerou construção. Perfeito. Muita, né? E... Reforma, construção, adequação, demais. Puxadinho, enfim, né? O que mais tem. Pois é. Mas as pessoas viram a necessidade de investir nas suas casas. Sim. Né? Muita gente que tinha apartamento veio procurar um terreno, condomínio, alguma coisa para poder ter espaço. Para criança, principalmente, muita gente com criança. Porque eu falo também, porque assim, as pessoas começaram efetivamente a trabalhar de casa. Nessa situação de trabalhar de home office, que foi um termo usado, que na verdade seria homework, né? Não office, porque eles não tinham o espaço adequado para o escritório. Tá? Então é a diferença de home office para homework. Aí o que aconteceu? Poxa,
a minha piscina é pequena, ou a minha piscina é grande, ou eu não sei o quê. Então as pessoas foram identificando melhor os espaços que tinham ou espaços que não tinham e precisavam. Justamente. Aí começou a surgir assim, opa, eu preciso, por exemplo, eu gosto, série. Cara, todo mundo começou a assistir série com uma frequência gigantesca. Né? Os serviços de streaming aumentaram absurdamente. Só que o cara não tinha um sofá legal, não tinha uma iluminação legal, a TV... opa, vou investir nisso. Aí, quando você conseguia juntar alguns amigos, né, que não estavam doentes para fazer um jantar, fazer um churrasquinho, tudo muito cauteloso, porque a gente não podia expor as pessoas aos fatos. Era 3, 4, 5 pessoas, mas, puxa, não cabia na minha casa. Uhum. Então aí começou a surgir essa situação das pessoas falar, opa, elas começaram a olhar com outra visão aquele espaço que tinham. Justamente. Eu, por exemplo, eu dei aula na pandemia, né, de casa, só que eu não tinha, por exemplo, uma iluminação adequada, comprei um ring light, eu precisava de um fone melhor, precisava... Hoje, por exemplo, um dos lugares que eu mais uso dentro da minha casa em determinadas situações é o meu escritório. Teve que bolar um espacinho ali para poder ter. Uma cadeira mais confortável, mobiliário, tal. Então, assim, foi aí que o negócio fluiu. E mudou mesmo, né? Até a questão de projetos, né? Antes a pessoa vinha para pedir um projeto, a encomenda dela era mais ou menos assim, quero uma casa. Aí ela falava assim, 3 quartos, banheiro, não sei o que, tal, sabe? O básico. Claro que depois a gente tinha um briefing, que ia mais aprofundado, tal, ia procurando mais detalhes para entender. Mas em resumo, nada muito não fugia muito disso, cara. E aí mudou as coisas, né? Eu tive 3 clientes que eles vieram e falaram assim, e quando a gente entrava no briefing, né? Primeiro eles falavam que queriam uma sala que fosse integrada, não sei o que. Chegava no briefing, aí eu começava a conversar e eu fazia a pessoa viajar, né? Sim. E aí a pessoa falava assim, nossa, eu quero um cinema. Eu preciso de um cinema. Cara, seria muito legal sentar com a minha família ali, colocar um sofá de 5 lugares, não sei o que e tal. E ela já vai viajando. E aí você fala assim, cara, mas sua sala você usa? Não. Então, por que você vai ter uma sala? Faz um cinema já, né? Já não, verdade, fazer um cinema, não sei o que. Já adapta ali, faz uma sala legal para ela poder assistir, né? Jardins, por exemplo, né? As pessoas não davam muito valor para isso. Não, o verde era muito... Não existia, ou quando não existia, vamos pôr ali um jardim vertical. Era triste. Sim. Mudou muito isso, né? Agora a pessoa fala assim, não, eu quero ter um espacinho ali pro meu filho jogar bola, eu quero ter um espacinho ali para correr com meu filho, eu quero ter algum lugarzinho ali para brincar, né? Para poder ter um gramadinho, poder ter um verde, uma árvore, alguma coisa, né? Isso é muito legal, porque, querendo ou não, o verde... ele traz a nossa qualidade de vida também, né? Não tenha dúvida. A pessoa veio e falar, não, agora é hora de a gente começar a olhar para o verde diferente. Porque, se eu tô em casa, só vejo cinza, tudo muito nublado, as coisas foram perdendo a graça, foi onde começaram a buscar cores, né? Buscaram cores e você percebe que até as tendências que estão vindo nesses últimos tempos, elas estão voltadas a essas cores mais da natureza, meio que da terra mesmo, né? Materiais naturais, uma cor meio terrosa, uns tons de verde. Legal. Então você vê que as coisas já estão meio que mudando, trazendo o homem para o natural. Porque, de fato, o homem cresceu nesse ambiente natural. Hoje a gente mudou. E não sabia aproveitar, né? Talvez, até por conta do uso do espaço, da ocupação, da taxa de ocupação. Sim. Em alguns loteamentos, condomínios, né? 50%, 60%, 40%. Aquilo lá foi limitando. Então é isso que você falou, é muito concreto, né, cara? É muito concreto, cara. E vai acabando, né? Você não tem uma vista bonita, você não tem nada. E é legal quando você tem uma... Hoje mesmo, tava passando na rua lá, eu vi um casal assim, olhando pra cima, eles olhando assim, procurando, né? Aí eu até parei assim, é ave? A gente tá procurando aqui um passarinho tão bonitinho e tal. Aí eu vi, tá lá, um passarinho preto lá, que é o pássaro sargento que chama. E eles todos assim, encantados, né? Agora, você tem uma cidade toda de concreto armado, você não tem mais nada, é só tudo... Não tem um verde, cara. Como é que você vai ver uma ave? Como é que você vai ver a natureza, né? E são coisas que, querendo ou não, interagem com a gente, né? E é gostoso isso, você ter esse momento, esse lazer, cara, é legal, essa colocação sua me remeteu à minha casa, né? Eu moro aqui, uns falam em Nova York, outros falam em Caraí, eu tô entre o Bola 7 e a Deli. Cara, em frente de casa tem muitas árvores grandes, antigas, né? E ali tem maritaca em abundância e vira e mexe, cara, arara. Nossa, é lindo. Eu falo, cara, aqui no meio desse concreto, arara.
Cara, e elas passam, cara, e às vezes eu saio com o meu moleque ali na frente, né, só pra pontuar, ele fica desesperado olhando, como você falou. Então, assim, isso, cara, a gente tem percebido nos projetos, você melhor que eu para pontuar isso, né, que mudou-se as características totalmente do que a gente tem que entregar, né, cara? Então isso é interessante. É a experiência, né, cara? Hoje a pessoa não tá mais buscando só uma casa. Ela tá buscando a experiência. Uhum. E isso a gente usa até em projeto muitas vezes, né? Quando eu preciso mostrar alguma coisa pra pessoa, eu uso nesse sentido. Eu falo assim, cara, você imagina aqui você podendo reunir a sua família, você podendo reunir os seus amigos. Uma das coisas do meu briefing eu pergunto assim, quem cozinha na sua casa? É só você? É você e seu marido? Legal. Seus pais ajudam na sua cozinha? A pessoa assim, quando tem final de semana, meus pais vêm. Fala, cara, então aquela cozinha que você me falou que você queria apertado pra reduzir custo, será que não vale a pena a gente fazer um pouquinho maior? O cara reflete um pouquinho e fala, poxa, é verdade, cara. Seria legal ter meus pais cozinhando comigo. Você tá criando cenários. E você vai dando uso para casa, né? Sim, a casa, há anos atrás, não sei qual período ali, não lembro datas especificamente, mas a casa ela era a famosa máquina de morar, né? Que o pessoal falava. Querendo ou não, a gente tem muito disso hoje. É um apartamento. Você vai ali, você só dorme, acorda, come e pronto. Essa é a rotina, né? Sim. E, cara, a casa não é só isso, né? A casa ali você constrói uma família, né? Eu costumo falar que vocês, ou nós na construção civil e arquitetura, nós estamos lidando com sonhos. Quando a gente projeta algo, a gente tem que pensar que a gente precisa ter muita cautela e ter uma certa sensibilidade no tocante assim, aquilo é o sonho às vezes de uma vida de uma família que se prepararam, que guardaram dinheiro, né? Que passaram por dificuldades ou não, para chegar naquilo. Então a gente tem que eu falo pro arquiteto, né, para aqueles que estão, né, aí com a gente e vão entrar com a gente, vão sair em breve para o mercado de trabalho, que são profissionais que estão preparados para atender sonhos. Vocês estão assim, você vai entregar, você não vai entregar um projeto, você vai entregar um sonho. E quando você entende isso, né, puxando um gancho que você falou anteriormente, no sentido assim de projetar algo, né, algumas dimensões, né, um pilar, uma viga, tal. Hoje a facilidade da parte computacional, de softwares de cálculo estrutural principalmente, nos dá essa flexibilidade de, por exemplo, talvez eu vencer um vão maior, tirando um pilar ou, né, evitando a necessidade de um pilar centralizado num determinado apoio, né, com aço. Que aí eu consigo fazer uma associação do material concreto e aço para vencer um determinado vão, porém, a hora que eu vou revestir aquele aço, se eu trabalhar, por exemplo, uma pintura em lamato, ninguém fala que é aço, acha que é concreto. Desaparece. Então, essa flexibilidade, essa vanguarda, não sei se seria essa a palavra ideal para ser usada, mas o software veio para trazer isso também, lembrando que o software não faz nada sem você por trás. Você tem que estar dizendo para ele o que você quer, né? Você tem que... Principalmente normas, né, cara? Sim, ele não entende tem normas, a dúvida, né? não tem a dúvida. Mas voltando a essa questão de sonhos aí também, integrando também essa parte de computação, né? Esses dias atrás veio uma família conversar comigo. Família assim, né? Um casal. Sim. Um menino e uma moça. E eles pretendem construir a família, ter o filho e tudo mais. Mas uma família. E eles vieram para conversar, né? Para falar sobre projeto e tal. E foi interessante, assim, porque eles nunca deixam muito explícitos o que eles querem. Não. Né? Às vezes nem a pessoa mesmo sabe. E aí você começa a conversar, você começa a ir pegando os detalhes, né? Bom, enfim, aí chegou numa determinada parte lá, eu já tinha ali um esboço da casa e tal, conversando com a família. E aí o cara, sabe, relutando, ele falou, cara, mas não tô gostando e tal. Fiquei meio assim, falei, cara, mas tá tudo que ele queria, eu viabilizei tudo. Questão de custo, questão financeira, a parte da estrutura da casa, em como que vai ser montado, tudo, eu viabilizei. Por que será que o cara não tá gostando? Fiquei matutando aquilo ali, né? Porque aquilo ali começa a te corroer por dentro. Eu falei, cara, eu praticamente esmiucei isso aqui pra ele, né? Aí, determinada hora, ele virou e falou assim, cara, onde é que eu vou jogar tênis? Aí eu, tênis? Ele falou, gosto de tênis e tal. Eu falei, não, eu sei, mas, tipo assim, a gente tá no terreno 10x25, né? A gente vai construir uma casa aqui que vai ocupar metade do terreno. Tênis? Ele falou, tênis. Aí eu falei, meu Deus, onde é que eu vou botar uma quadra de tênis pra esse cara dentro de uma casa?
E aí a gente começou a conversar. Ele falou assim, não, mas eu preciso dessa quadra, eu quero essa quadra. Por fim, a gente chegou no consenso. Falei assim, ó, se a gente fizer... Mas um terreno de 10 por 25? Ele quer uma pequena quadra pra ele Perfeito. poder treinar. Pelo menos ele bater bola, um paredão. Um paredão pra ele bater bola. Fantástico. É o que ele queria. Só que assim, o que aconteceu? A casa tendo essa estrutura, tendo a piscina no meio, acabou que não tinha espaço pra ele fazer isso. Uhum. Jardim, ele queria ver. Ele falou, cara, não sobrou espaço pra eu fazer esse movimento. E aí ele pegou e falou assim, e se a gente usar a parte de cima? Aí eu falei, meu Deus... Aí eu parei, analisei. Aí vai que eu vou puxar o gancho. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso acontecer, né? E a gente foi pensando, né? Tentando bolar a ideia ali e tal. Eu falei assim, cara, beleza, ó, a gente tem uma parte aqui que dá pra gente tirar a cobertura daqui e justamente fazer essa quadra. A gente vai ter que reforçar a estrutura, vai ter que melhorar a laje, vai ter um custo maior. Sim. Mas você vai poder ter o seu bate-bola ali, né? Dá pra você brincar ali, dá até pra você brincar com seu filho, que o espaço é grande. Aí o cara, adorei, é isso, tá fechado o projeto, vamos fazer. Olha só. Cara, mas isso aí, ó, puxando esse gancho interessante, Sil, de uma outra fala sua num outro determinado momento, quando você diz assim, vem pra cá pra sonhar, né? Venham para o unisalesiano.com.br, venham conhecer a nossa estrutura e venham sonhar como o Gabriel já fez um dia no tocante a. Cara, você aqui dentro, você tem a possibilidade de sonhar e de criar. Só que a hora que você sai para o mercado de trabalho após esse briefing, o que é interessante você fazer, né? Antes de edificar, chama o engenheiro calculista, falou, ô fulano, cabe a quadra aqui, né? Dá para fazer? Não sei. Você está entendendo? Então, essa associação desse bate-pronto, dessa entrega, cara, é fantástico. De você, assim, criar e ver se aquilo é edificável, se aquilo vai parar em pé. Justamente. Sim, posso claro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um professor aqui do Salesiano na época, não sei se ele está por aqui ainda, o Cleberson. Sim. E foi muito bom esse período, porque ele é engenheiro estrutural. Eu fui trabalhar com estruturas. Para mim é o melhor casamento que tem, cara. Engenheiro e arquiteto. E aí ele falava assim, eu gosto de trabalhar com arquiteto, porque arquiteto desenha melhor. Tá. Eu não entendia nada dos cálculos que ele fazia lá, mas eu realmente... Você desenhava melhor que ele. Eu desenhava a vigazinha bonitinha, tal, fazia os detalhezinhos, né? E com isso eu acabei entendendo um pouco a estrutura. E obviamente ele também me levava nas obras, e eu pude aprender muito com isso. E eu aproveitei esse momento, cara. Perguntava, tirava dúvida. Não, e o Cleberson, cara, gente boníssima. Cleberson, um abraço. Espero que esteja tudo bem por aí. É uma pessoa sempre de fácil tato, muito, muito assertiva, né? Quando ele fazia os cálculos estruturais de metálicas, madeiras. Então, assim, com certeza, para você, foi uma escola fantástica. Sem dúvida, cara. Cara, graças a isso, hoje, eu tenho segurança para ir na obra. Perfeito. Eu vou na obra, eu não fico com medo mais, tipo assim, putz, e se eu não souber fazer tal coisa? Cara, alguma forma eu vou dar para aquilo ser resolvido. Pode ser, pode não ser a melhor forma, mas vai ser resolvido. Com certeza. Então, pelo menos uma linha ali eu tenho. E quando eu vou fazer um projeto, eu já penso nessa questão. Tipo assim, o Gabriel vai calcular a estrutura? Não vou. Não vou me meter nisso, porque até pode, né? O arquiteto ele também pode calcular. Mas assim, não é da minha ossada, cara. O negócio meu é criar. Sim. Mas eu preciso criar sabendo que aquilo pode ser criar executado. com responsabilidade. Criar com responsabilidade. Até porque é o orçamento da família, né? É. Não adianta, às vezes eu boto lá um negócio, lá, uma viga em balanço lá tal, e olha o que acontece, e aí Gabriel? a família fala assim, pô, cara, eu vou gastar aqui 50 mil reais na minha fachada, eu tenho, sei lá, 300 mil pra investir na casa, eu vou gastar 50 só com a fachada, porque eu quero? Não é bem assim, né? É questão do feeling, do sentimento de, por exemplo, você conseguir trabalhar essa associação, né? Quando você entrega um sonho. É a mesma coisa, efetivamente, quando você, por exemplo, recebe uma família, um cliente no escritório, e ele, por exemplo, fala para você, Gabriel, eu tenho X para construir. Dentro daquele X, o que você precisa? Eu preciso disso. Se você efetivamente vê que aquilo não vai dar, você tem que falar, isso aqui a gente consegue chegar até tal ponto. Mais que isso, a gente não consegue chegar por causa disso. Então, ou a gente diminui metragem, ou a gente faz uma parte, depois, um outro momento, você dá, mas a gente deixa tudo preparado para essa ampliação, né? Então, assim, em alguns momentos, eu costumo pontuar que falta também a questão de você ser honesto, no sentido... Empático também, né? Cara, senão não vai. Não tem como, né? Muita gente chega com orçamento limitado, né? E essa é uma questão interessante, né? Quando a gente fala sobre a criação.
Porque, igual você estava falando, né? Você tem a liberdade de criar. Aqui na Sim. faculdade a gente tem essa liberdade. Uhum. A gente viaja aqui fazendo projeto, né? Não tem limitações. Só que Perfeito. quando a gente sai daqui, a criatividade ela tem limite. São os limitantes. E eu acho que isso é extremamente interessante, porque se eu virar para você e falar assim, cria uma casa. Tá, posso criar, mas Sim. você Qual fica, que é o meu limite? Você fica naquela, eu não sei o que eu posso fazer. Aí começa a entrar os limitantes. Uhum. Primeiro, o limitante é o cliente. Com Você certeza. vai saber ali quais são os gostos, os anseios, os hobbies, o que ele deseja. Aí depois, limitante financeiro. Então você vai buscando ali e com isso você consegue criar. Você cria o cenário, né? Você cria o cenário. Que é o briefing que você faz. E assim, às vezes, cara, por incrível que pareça, eu vejo, Gabriel, de talvez o cliente, o profissional fica tanto na ânsia de vender o projeto que ele esquece do cliente. Eu tenho um exemplo que eu posso mencionar. Uma vez, um conhecido nosso recebeu um casal jovem, recém-casados, né? E para fazer um projeto, eles tinham um terreno, um condomínio, tal. Mas ele estava na ânsia de, às vezes, entregar algo extremamente assertivo, só que ele esqueceu que o assertivo ele teria que perguntar para o cliente se era assertivo. Então ele apresentou o projeto, tal. Aí o cliente olhou assim, né? O rapaz e falou assim: não gostei do projeto. Aí ele falou: nossa, como você falou, o que eu fiz, né, cara? Preocupado e tal. Mas por quê? O que o senhor não gostou? O que a gente pode. O que o senhor pode me pontuar pra gente tentar melhorar? Tal, não sei o quê. Ele falou assim: eu não gostei da área gourmet. O cara falou: poxa, mas eu fiz uma churrasqueira, tal. Eu falei: então. Eu e minha esposa, a gente costuma. Nós trabalhamos com laboratório laboratório farmacêutico. A gente costuma sair na segunda para viajar no meio da manhã, para chegar no nosso primeiro cliente um pouquinho antes do almoço ou logo depois do almoço e começar nossas visitas semanais. E a gente costuma chegar sempre de volta no meio da sexta-feira, né? No começo da tarde da sexta-feira a gente já está em casa. Chega no final de semana, é o momento que nós temos para... como que foi sua semana? Como que foi... O que a gente gosta? A gente gosta de cozinhar junto. Só que a gente não gosta, não é que nós não gostamos, nós temos poucos amigos. E aqueles, quando a gente recebe, a gente gosta de tomar um vinho, bater um papo, e a gente não gosta muito... Mais íntimo, né? Mais íntimo, e churrasco não é uma coisa que nos atrai. Então eu gosto de fazer uma paella, fazer um risoto. Então o que eles queriam? Eles queriam, por exemplo, aonde eu vou chegar? Eles queriam uma sala de TV como cinema bacana, porque eles no final de semana ele queria abrir um vinho e sentar com a esposa dele, assistir uma série, bater papo, né? Um sofá confortável e ter uma ilha como a mesa nossa aqui, para ele estar cozinhando com uma TV, uma receita tal, dois, três casais ali, não queriam ter filhos naquele determinado momento, quem sabe num futuro, mas não era prioridade. Então naquele momento eles queriam se estruturar para um futuro próximo. Então a hora que cara, veio por água abaixo, porque não fechava. Não é um projeto padrão para uma família que não é padrão. Exatamente. Simples assim, né? E é interessante, né? Tocando num outro ponto já de mercado também, né? Seria a questão de você poder adaptar. Claro. Igual você deu esse exemplo aí da família que eles estavam fazendo a casa para o casal e para os amigos que às vezes iam ali, mas que talvez no futuro teriam filhos. Aí vai do projetista pensar, se eles podem ser que tenha filhos, será que já não é bom prever um espaço ali? Sim. Pode não ser um quarto gigante, mas precisa ter um espaço. Sim. Porque eu posso falar, agora vai ser um escritório, amanhã depois pode virar um quarto. Mas eu preciso deixar um espacinho ali para que o filho possa usar. A gente tem que pensar já. Você quer ver uma como dor? Que a gente vai usar, né? Você quer ver uma dor que muitas famílias não aceitam? Não aceitam, assim, no bom sentido de achar que podem nunca passar por, mas que a gente tem que, de uma maneira sutil, mencionar que pode passar.
Acessibilidade. Exatamente. Porque aquela tal história, pô, se você pega um casal jovem, com um filho novo, você vai falar que o filho dele vai cair, vai quebrar uma perna, cara, ele vai ficar louco, ele vai querer ir embora. Ele vai querer jogar o projeto na sua cabeça. É difícil, né? Você não pode remeter a coisas ruins, mas elas existem. Exato. Que nós estamos sujeitos. Eu tive um cliente que é interessante, eu até brinco com ele, que ele deve ter ali, tem menos de 40 anos, 30 e poucos anos, só que ele é médico. Sim. E daí a gente desenvolvendo projetos, né, tal, e em determinado momento ele falou assim, cara, esse corredor de 1,20 passa uma cadeira de rodas? Aí eu até assustei assim, né? Fiquei olhando pra ele, mas... Cara, passa, mas cadeira de rodas, né? Você não tá novo pra isso, não? Ele falou, não, mas essa casa aqui é pra minha vida toda, né? Eu quero poder envelhecer nela. Aí eu comecei a entender completamente diferente. Então, a pegada de apresentar o projeto já mudou. Sim. Então, eu já falava assim, ó, aqui, tá vendo a sua suíte, ó? O banheiro aqui é um pouquinho maior. Aqui a sua cama você consegue acessar mais tranquilo. O dia que você estiver idoso, ó, você tem esse acesso, dá pra você parar a cadeira de rodas aqui. Seu banheiro mais largo, que você consegue por uma barra de acessibilidade. Aí o cara já, pô, legal, bacana, agora eu gostei. Agora ficou acessível. Então, são esses detalhezinhos. Só que tem gente, diferente de uma situação como essa, porque a gente lida com N situações, né? Tem gente que às vezes você vai falar isso, não vai aceitar, não vai querer. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Cara, qualquer um está sujeito a... Aí é interessante a gente pegar pelo menos o mínimo, né? Então, por exemplo, assim, você imaginar... Você não quer tocar nesse assunto com o cliente, às vezes você tá naquele receio, não sabe como. E às vezes o cliente também, você percebe que não vai te dar... Deixa pra falar abertura sobre isso. Então, nesse caso, é melhor você já prever ali um quarto que dá pra você afastar um pouquinho a cama e ter uma cadeira de rodas ali, e um banheiro que tenha pelo menos 1,5, que é o que a norma pede, né? Coloca ali 1,5, pronto, cara. Aí o cara, mas dá pra reduzir o banheiro? Cara, você só vai reduzir isso daí se for o último caso, se não tem grana, se não dá, aí beleza. Agora, se dá, faz. Porque amanhã, daqui 30 anos, ele vai estar naquela casa ainda xingando o arquiteto. Vai, cara, e a primeira pessoa que eles querem... querem destroçar somos nós, profissionais da área, porque eles esquecem às vezes que as limítrofes foram eles que colocaram, entendeu? E ele vai falar, pô, mas o arquiteto que fez, cara, mas você foi o limitante, você colocou esse limite, né? É que nem aquela brincadeira que às vezes faz, né? O meu limite vai até onde começa o seu e vice-versa. Então, você criou isso, né? Então, a gente tem que pensar. Eu, recentemente, em 2020, eu sofri um acidente de moto, né, cara? Fiquei 4 meses de cama, cadeira de roda e tal. Eu entrava com a cadeira de roda no banheiro, né? Porque eu precisava entrar com ela. Eu fiquei quase 90 dias com a perna esticada, demorei quase 120 para pôr o pé no chão. Caraca. Então, assim, eu ficava reto, né? Então eu entrava com a cadeira de roda dentro do banheiro. Só que eu não girava. Por conta da minha perna e por conta do quê? Do mobiliário. Só que é uma casa de 40 anos atrás. Não previa isso, né? Quem que ia imaginar? Né? Então, assim, hoje em dia a gente tem que pensar em tudo. São muitos detalhes. E aí, foi legal, só fala em questão da norma. Né? Então você fala, pô, tem muita gente ainda que acha que o uso da norma é uma besteira. Uso de acessibilidade, né? Uma besteira. Cara, a melhor coisa que tem, a melhor coisa que fizeram, na minha opinião. Porque quando eu tenho dúvida, você vai na vezes norma. Parece alguma coisa muito estranha para fazer. Eu tive esse tempo atrás uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. E eu peguei aquilo lá, eu falei pro cara, olha, vou ser sincero pra você, eu nunca fiz. Sim. Mas eu tô disposto a fazer. Sim. Ele falou, não, confio em você. Acabou. Falei, vambora. Aí você vai ver RDC, vigilância sanitária, você vai ver LTA, você vai ver toda a adequação. Foi uma loucura. E teve que passar por esses processos. Então, não adiantava eu montar um projeto sem antes ir lá na vigilância conversar. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fui lá na vigilância sanitária, conversei com a moça, falei assim, olha, tô fazendo assim, assim, assim. Cara, ela simplesmente me explicou. Simplesmente. Aí tem gente que, tipo assim... Eu vou aproveitar esse gancho seu, vou mandar um abraço pra dona Edmeia, da Vigilância Sanitária de Andradina. Depois você assiste, ela fez um podcast com nós. Bacana. Fantástico, falando sobre isso. Né, o arquiteto Rinaldo, da prefeitura, também fez um podcast sobre arquitetura hospitalar com a gente. Fantástico. Então, assim, são informações
Que nem recentemente nós trouxemos a professora Ariadne, que é a coordenadora do nosso curso de nutrição, para falar sobre ambientes de preparo de alimentos. Então, tudo isso, Gabriel, tá linkado à norma, cara. Isso é muito importante ser citado. E facilita demais a vida da gente. Exatamente. Você tendo uma norma, você sabe pelo menos de onde você pode partir. Alguém estudou te dá um horizonte, aquilo, te dá um norte inicial. fala assim, olha, um espaço mínimo para a pessoa circular aí 70 centímetros. Fala, beleza, Acabou. então daqui para mais tá bom. Sim. Ótimo, né? E isso é interessante, né? Até uma dica aí para recém-formados aí. Quando vocês saírem, vocês vão ter muita dúvida. Muita dúvida. Cara, não precisa ter medo. Eu preciso fazer um projeto para a prefeitura. Como que faz? Vai lá na prefeitura, cara. Pergunta. Vai lá e conversa. Fala, eu queria conversar com o arquiteto aqui da prefeitura, eu queria tirar umas dúvidas. O cara vai te explicar, ele vai te dar uma aula. Né? Não adianta você criar essa barreira, porque essa barreira é nós mesmos que criamos. Sim. Né? E eu já fiz muito isso também. Tinha aquele receio. Pô, vou lá na prefeitura, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar? Cara, uma hora eu tive que ir. Então é melhor você simplesmente vai. Você vai, conversa, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tive um... Até interessante, né? Eu entrava com o projeto era recusado. Entrava com o projeto era recusado. E foi assim por meses. Meses. Aí eu tomei vergonha na cara e falei, vou lá. Aí eu fui lá e falei... Por que tá sendo recusado? Por que tá sendo recusado? Aí ela falou assim, olha, então, o seu projeto aqui, ele é diferente do padrão da prefeitura. Aí eu, é só isso? É só adequar o padrão da ABNT? É, falei, tá vendo? A norma. É normal. Era só adequar o padrão da ABNT. Então, a cota ali na escala, colocar as linhas na cor da norma, colocar tudo pretinho e tal. E aí a gente tinha aquela loucura, né? Não, o mobiliário eu vou desenhar, sei lá, de azul. A parede eu vou desenhar de roxo. Existe. Cara, não existe. Na norma é tudo preto, acabou. Né? A coisa que você quer chamar a atenção, você coloca ali alguma coisa, né? Mas pra prefeitura é tudo pretinho. Então, aí eu falei, bom, beleza. Coloquei tudo pretinho e foi aprovado. Falei, que maravilha. É que, na verdade, eu vejo uma situação aí, assim, é que nem, por exemplo, você pega uma cidade menor ou maior. Dependendo do tamanho da cidade, ela já está numa determinada situação que ela tem o seu próprio código de obras. Justamente. Aquelas que ainda não têm ou não chegaram nesse patamar, elas trabalham com vigilância sanitária para atender, né? Pelo menos o básico ali. O básico, entendeu? Que é a norma da vigilância sanitária do estado de São Paulo. Né? É que nem outro dia eu estava brincando, perguntando para um pessoal no desenvolvimento de um projeto de uma cozinha. De uma cozinha dentro de uma escola. Hoje, exemplo, o governo do estado, nas cozinhas das escolas estaduais, municipais, enfim, aquelas que ele efetivamente sustenta, talvez, não sei se seria essa a palavra, mas né, que põe o recurso? Que põe o recurso. Essas cozinhas, elas não podem ter ralo dentro da cozinha, tá? E elas têm que ter uma abertura na parte inferior da porta. Aí todo mundo começou a me perguntar, mas como que não vai ter ralo na cozinha? Eu não vou lavar a cozinha? Não, você vai lavar a cozinha. Só que você lava a cozinha, ela tem que ter uma inclinação de dentro para fora, para você lavar a cozinha e você puxar no rodo toda a água da cozinha, de dentro da cozinha, para fora. Mas como, Pserato, não vai ter ralo? Não, por quê? Porque se houver um vazamento de gás, por conta do peso do gás, que é diferente do ar que respiramos, a possibilidade desse entrar pelo ralo nas tubulações e numa ocasional um incêndio, aquilo vira explodir e leva toda a tubulação. Aquilo vira vai sair lá fora, né? Você entendeu? Então, assim, a pessoa, nossa, é verdade, Pserato. Tá na norma. Né? Então, a gente fala de acessibilidade, NBR 9050. Instalações elétricas prediais, NBR 5410. Norma de desempenho. E por aí vai. Uso e manutenção. Isso daí tudo que ele tá falando, eu não lembro os números e dados não, viu? Isso daí é cabeça dele. Eu quando preciso, eu vou lá no Google e falo, norma de acessibilidade. E aí, cara, mas eu falo com um pouquinho mais de assertivo, né, na colocação, porque são coisas do meu dia a dia, né, que a gente mexe. Convive, né? Do mesmo jeito que se a gente chamar o professor Gamino aqui, ele vai falar inúmeras normas do que ele usa, enfim... ou o Jefferson, ou enfim, todos os nossos professores, em função daquelas que a gente usa mais, né? Então, assim, isso é muito assertivo.
né? Que nem, por exemplo, quando a gente fala de conforto ambiental, tá? Dentro do conforto ambiental, nós temos as necessidades das NRs. Sim. Ventilação, insolação, mobiliário, NR17, como que você vai atender? Ah, poxa, eu vou fazer um escritório de advocacia ou um call center. Como que tem que... Qual que é o mobiliário, qual que é a cadeira, como que vai o ar, a iluminação. Então isso tudo é regra, é norma, para você poder fazer algo assertivo. Sim. E aquela tal história que assim, cara, eu não faço isso todo dia. Ah, poxa, eu não faço restaurante todo dia. Mas o dia que aparecer um restaurante, por que eu não posso fazer? Lógico que eu vou fazer. Vou ver qual que é a norma, o que eu preciso fazer e vou atender. Simples. Entendeu? Então a gente tem que parar, às vezes, minha opinião, é assim, é criar empecilho ou tentar agradar o cliente no sentido assim, vou fazer um restaurante. Mas o cliente não quer isso, isso e aquilo. Cara, você tem que explicar para o cliente que se ele não fizer desta forma, atendendo a norma, o projeto dele não vai ser aprovado. Simples. Simples. É o básico. Não tem para onde correr. E é o que dá o uso, né, para os ambientes, né? Sem dúvida. A não ser que você queira criar algo que seja mais temático, né? Aí você foge um pouco da regra. Você pode quebrar um pouquinho. Mas se não... Senão não tem pra onde fugir, porque aquilo vai te dar dor de cabeça. Eu até brinco às vezes, né, que o arquiteto ele é múltiplas funções, né? A gente tava brincando ali no sentido da psicologia também. O arquiteto ele entra um pouco na psicologia, porque você tem que entender a cabeça do cara. Neuroarquitetura também. Justamente, você tem que entender a cabeça do cara. Sim. E aí a outra parte, né, querendo ou não, a gente também é um pouco advogado, né? Porque a gente tem que pegar esses detalhes, assim, esse monte de norma, esse monte de coisa, uma papelada, cara. E você tem que ler, você tem que entender. Sem saber interpretar. Sim. Né? E muitas vezes no interpretar é onde você consegue resolver algumas questões. Vou dar um exemplo. Tá. Esses tempos atrás eu tive que fazer uma regularização de um barracão. Perfeito. Barracão que foi construído há anos atrás, né? O cliente procurou e falou, fui notificado, eu preciso regularizar. Só que o banheiro que ele tinha lá era 1,45 por 1,42, uma coisa assim. E a norma pede no mínimo 1,5. E eu preciso ter o giro, então nem dá para fazer 1,5 por 1,5, tem que ser um pouquinho maior. Aí eu peguei, fui na prefeitura e falei assim, olha... Expliquei a história e tal. Falei, o cliente não está com a intenção de reformar, só está regularizando e tal. Expliquei toda a situação. A gente achou uma outra norma que dizia que a gente poderia fazer um meio giro ali naquele banheiro e resolver o problema. Por que a prefeitura aceitou? Porque o uso daquele galpão, né, daquele barracão, era só depósito. Não ia ter gente aquele atendimento ao público. Então, bom, tudo bem. Não precisaria de um banheiro acessível. Porque não vai ter atendimento. É chegar o caminhão, descarregar, acabou, né? Então, aí eles... beleza. Então, vamos usar essa norma mais antiga, vamos aceitar esse daqui, tudo bem. Mas não são todas as vezes que acontece isso, né? É que, na verdade... A norma é para ser cumprida. Sim, mas assim, eu vejo com um pouco de cautela, porque assim, a gente sabe que o ser humano, para determinadas situações, ele é um pouco complicado. Ele não é... Ele tenta ter aquele jeitinho para... resolver as coisas. Brasileiro, meu amigo. Né? Então, por exemplo, às vezes o cara dá entrada num determinado tipo de projeto, para ele, às vezes, pedir ligação de água, energia, para ele começar a construir. Né? Eu já vi muito isso acontecer. O cara entra com aquela planta popular, pela planta de metragem mínima que a prefeitura oferta. E aí, depois, ele vai fazendo puxadinho. Cara, e ele nunca vai tirar o habite. E como que ele vai vender essa casa depois? Você entendeu? Muito cliente vem para mim nessa etapa. O cliente chega e fala assim, cara, eu queria vender minha casa, eu preciso vender porque aconteceu alguma coisa e agora? Como é que eu faço? Tem toda essa papelada para cumprir. E, cara, é demorado. Eu tenho que fazer o projeto, tenho que entrar na prefeitura, a prefeitura tem o tempo dela. Sim. Aí depois disso daí ainda tem a parte de Receita Federal, tem que recolher todos os impostos que faltou. Aí depois, além disso, tem o cartório. Então, cara, isso leva tempo. Tem o habite, então... Mas sabe o que eu falo, Gabriel? Se a gente, por exemplo, nós nos unirmos como classe, tá? E mostrarmos mais da nossa importância e talvez aqueles órgãos que fiscalizam, né? Não deixar chegar numa situação como essa, tá? Talvez tenhamos mais sucesso. Porque aquela tal história,
assim, cara, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar daqui 10 anos e você vai lembrar dessa fala minha. Vai chegar uma hora que vai faltar, já está faltando, mas ainda isso aí vai se popularizar, profissional qualificado. Porque o faz tudo tem um monte. Agora, aquele qualificado, preparado, cada um para fazer aquela situação a que lhe cabe, vai faltar. É que nem às vezes eu brinco, né, cara? Às vezes eu vejo alguns profissionais, né? Eu faço desdobro, eu faço regularização, eu faço projeto estrutural, elétrico, hidráulico, vendo frango frito e trago seu amor em 7 dias. Cara, não dá certo. Esse cara não faz nada direito. Não faz nada direito, exatamente. Então, assim, eu sempre falo para meus alunos, gente, a graduação são 5 anos, você vai ter N disciplinas a cumprir. Vai e tenta fazer o seu melhor e tirar o máximo de informação de cada uma delas, mas sempre procurando o quê? Quando você sair da graduação, seguir aquele caminho daquela que mais te chamou atenção. Do mesmo jeito, você gosta de projetar. Cara, eu não gosto de projetar. Eu gosto de executar. São áreas diferentes. Entendeu? E tá tudo bem. Cara, uma das coisas que me ajudou muito nessas etapas assim de escolha, né, foi fazer estágio. Sim, o estágio é muito importante. Igual eu tava comentando contigo, né? Eu fiz um estágio com a Gilda, o primeiro estágio meu foi com ela. Depois, nesse meio tempo, eu saí dela, mas assim, eu fui numa boa. Eu falei assim, olha, Gilda, a demanda de projeto sua já não tá mais tão grande, você tá mais focada em imóveis. Se você foi procurar crescer. Eu preciso ir para outro lugar. Ela falou, fica tranquilo, vai, você precisa ir. Eu fui para uma marcenaria com o Francis, inclusive. Fui trabalhar na marcenaria com o Francis. Cara, eu aprendi muita coisa lá, aprendi como é que funciona o móvel. Hoje eu sei montar um móvel se eu precisar. E sei projetar o móvel, sei calcular o que vai de parafuso, o que vai de cavilha. Que legal. Então, assim, isso me deu muita bagagem. Mas eu vou fazer isso pra vida toda? Não. Então, por exemplo, eu vou ficar lá perdendo meu tempo fazendo projetos de armário? Cara, não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de entender o que a família tá me trazendo e fazer uma casa legal pra ela, uma casa que agrada a ela. Sim. Agora eu tô descobrindo uma outra vertente minha, que é a parte comercial. Eu descobri que trabalhar com franquias, cara, trabalhei com uma recentemente e você... Legal. É bem interessante, assim. Então, é uma outra vertente que eu estudo também, atuar nesse mercado, mas o meu foco é atender famílias. Aí eu vou ficar lá preocupado, né? Vou projetar o móvel da pessoa, eu vou perder meu tempo, vou gastar muito tempo, recurso de tempo meu, de energia meu, que não vai estar sendo bem empregado. Sim. Seria muito melhor ter um outro profissional para ela auxiliando. Posso dar o norte, mas não vou ficar aí ajustando cada detalhezinho, né? É que, na verdade, assim, é o que a gente fala, né? Por exemplo, tem um escritório aqui na cidade que eu gosto muito, né? O pessoal só faz obra comercial, cara. Eu até sei quem que é. Você entendeu? Eles são, adoro eles. Gente finíssimas, entendeu? Então, cara, eu acho que tem possibilidade para todo mundo. Sim. Entendeu? E a gente, efetivamente, tem que procurar de forma assertiva atender melhor possível. Então, por exemplo, pra gente ir pra essa reta final aí, desse bate-papo, cara, que se deixar a gente fica aqui Caraca, passa tempo, hein? Passa, voa. O que você, como profissional, para aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, www.unisalesiano.com.br, não deixem de nos seguir nas redes sociais, acessar os podcasts no YouTube, ver um pouquinho desse nosso conteúdo que a gente faz com muito carinho para a construção civil como um todo, arquitetura e engenharia civil. As dores que você, como arquiteto, talvez encontre no mercado hoje para ser mais assertivo. Tá. Acho que uma das maiores dores, né? A gente estava falando, o mundo da arquitetura ele é muito amplo, não dá tempo de a gente conversar sobre tudo isso, né? Vou tentar ligar um pouco no meu nicho. Claro. Eu vejo que é a maior dificuldade das famílias, inclusive, né? Muita gente procura o arquiteto e às vezes tem receio de procurar, alguns, né? Porque acha que o arquiteto ele não vai conseguir entender aquilo que a pessoa está passando. Tá. Né? Eu acho que falta a gente ser empático um com o outro. Legal. É entender. Ser mais humano. É entender que, tipo assim... Fantástico. Cara, a casa que a pessoa está construindo, às vezes é o maior investimento que ela está fazendo na vida dela. Às vezes ela está investindo ali todo o recurso que ela juntou durante a vida. Pode ser que seja um investidor também, mas ele também quer recolher um recurso disso daí. Sim. Então, cara, você precisa buscar entender aquilo ali, buscar entender qual que é os objetivos daquela pessoa e buscar atender ela da melhor forma possível.
né, buscar entender aquilo que está acontecendo, aquilo que se passa na vida dela, para fazer alguma coisa que seja adequada para aquela família, para aquela pessoa, enfim, né? Então, acho que um dos principais pontos, né, é a gente trabalhar com o coração. Eu acho que, em resumo, não é a primeira pessoa que fala. Já veio um outro colega e que falou muito sobre a questão da humanização da arquitetura. Eu acho isso aí extremamente importante, por isso que eu falo para meus alunos, né, como você já passou por isso, sabe o que eu estou dizendo, a gente entrega sonhos. Então a gente tem que, né, eu trago aí as falas, né, de um grande diretor que passou aqui por nós também, né, hoje. Ele falava assim para nós, entregue sempre, ou procure entregar sempre o seu melhor para alguém. As falas do nosso antigo diretor Erundita Mandaré, que passava essa fala para nós. Então sempre você entregar o seu melhor para você entender e sentir essa, né, essa dor. Cara, e é gostoso que você evolui com o processo, né? Quando você se entrega completamente ali naquele processo, naquele projeto, você vai entendendo, você vê onde você falhou, você melhora pro próximo, você vai melhorando pro próximo. Cara, é um crescimento isso daí, cara. Não tenho dúvida. É surreal. Fantástico. Surreal. Gabriel, cara, obrigado. Foi um prazer falar com você, arquiteto e urbanista Gabriel Inácio, ter visto toda a sua trajetória e ver onde você chegou e com certeza onde você vai chegar, cara. Você merece tudo aí de melhor sempre. O que a gente puder aí sempre estar agregando, que esteja ao nosso alcance, conte com a gente. Cara, obrigado aí por tudo. Tamo junto, cara. Agradeço demais o carinho, agradeço a amizade, o convite. Enfim, pode saber que precisar de mim, eu tô aqui. Obrigado, de coração. Cara, obrigado mesmo. Valeu. Gente, um abração. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.